com a regulamentação da profissão de empregada doméstica, quem contrata ficou com uma série de dúvidas como deve proceder. E é justamente sobre esse ponto que a gente vai falar. E a dona Ângela tem uma grande experiência nessa questão, vai tirar muitas dúvidas, tanto de quem trabalha quanto de quem contrata. Bom dia, dona Ângela. Eu queria que a senhora falasse inicialmente qual é o trabalho da Associação dos Empregadores Domésticos. Mais uma vez, bom dia por estar aqui com a gente. Bom dia, e eu estou muito lisonjeada com o convite, né? Quero agradecer. E a Associação dos Empregadores Domésticos, ela foi criada para poder dar exatamente esse apoio, tanto jurídico como administrativo, ao empregador doméstico. Porque, na realidade, a categoria, apesar de não ser uma categoria com fins lucrativos, empregador doméstico não tem fins lucrativos, é uma categoria que estava, assim, à mercê do nada. Uhum. Só tinha obrigações e pouco sabia sobre essas obrigações, né? Então, nós criamos essa associação. Há quanto tempo tem essa associação, dona Ângela? Essa associação, ela já vai fazer 10 anos. Certíssimo, ok. Pois é, porque hoje esse é o dia que a gente lembra, o dia da empregada doméstico, é um profissional que está intimamente ligado à vida das pessoas. Como é que a senhora avalia a situação das empregadas domésticas atualmente? Depois a gente vai falar sobre direitos, obrigações, mas especificamente das empregadas domésticas, como é que vocês têm observado? Tiveram alguns benefícios e alguns avanços, a senhora concorda com isso? Concordo, mas eu gostaria de deixar bem claro que esse é um dia que realmente as empregadas têm que ser homenageadas. Uhum. Nós devemos realmente prestar homenagem a essas profissionais, porque sem elas, com certeza, não haveria bons engenheiros, bons advogados, bons médicos, enfim. Porque como que uma pessoa pode sair da sua casa para prestar um bom serviço se não tiver um bom apoio administrativo? Então, essa classe, ela não produz renda. A força de trabalho dela não produz renda ao seu empregador, certo, mas lhe traz uma tranquilidade e traz uma base que nós temos que sempre estar louvando o trabalho e a disponibilidade dessas trabalhadoras. Pois é, dona Ângela. E com a regulamentação da profissão, alguns avanços foram obtidos. A senhora ainda acha que faltam alguns a serem conquistados? Bom, pelo que nós estamos vendo, pela reforma trabalhista, que essa madrugada, né, trabalhar, foi aprovada pela Câmara, vai ser submetida ainda ao Senado. Nós vamos ver que o que se tinha foi tirado. Uhum. Então, eu acredito que hoje, fazendo uma comparação do que tem hoje a empregada doméstica a nível de direito, com o que terá os demais trabalhadores, eu acho que está bem equilibrado, viu? Certo. Eu acredito que a classe, hoje, ela está muito bem resguardada. Isso é muito importante, até porque existe muita desinformação sobre a regulamentação da profissão, ainda por parte não só das profissionais, quanto das pessoas que contratam. Como é que essas pessoas podem saber mais sobre direitos e quais são as principais dúvidas que as pessoas têm e que vocês recebem lá na associação? Olha, quanto às empregadas, a maior dúvida delas seria quanto o salário, certo, né? O pagamento do E-Social que redunda, né, em uma série de itens, que é fundo de garantia, uhum, que é a multa pela dispensa antecipada, INSS, um seguro acidente, tudo isso engloba o E-Social. Então seria, se realmente está sendo pago corretamente, principalmente o fundo de garantia, certo, e a carga horária também. As empregadas sempre questionam a carga horária, né? Agora, os empregadores, por sua vez, as dúvidas deles sempre são com relação a
as férias, Certo. né? Como que eles devem proceder nas férias, sobre adiantamentos que são solicitados, sobre a dispensa, como que ela deve ser feita, né? E mais atestados médicos. Enfim, tem uma série de dúvidas ainda que a lei, ela fala, mas ela não esclarece. Não é muito explícita. Não. E aí gera muitas dúvidas, não é mesmo? Gera, com certeza. Por exemplo, uma das dúvidas, quanto é que custa para o empregador a contratação de uma profissional, uma empregada doméstica? Levando em consideração o salário mínimo regional, que hoje é 1.017, se eu não me falhe a memória, ou 1.037, eu infelizmente estou com esse problema de lembrar. Mas é nesse patamar. Valor, em torno de R$1.000, né? Por aí. Acima de R$1.000. Então, o que ocorre? O empregador, sobre esse salário, quer deixar bem claro para os empregadores observarem isso. Sobre esse salário, ele vai ter um pagamento de e-social em torno de 28%. Certo. Algo em torno de R$290 a R$300 por aí, né? E esses 28% são divididos da seguinte forma: 8%, que é a cota parte do empregador para a Previdência Social. Certo. 8% é a cota parte do empregado. Esse 8% vai ser deduzido do salário bruto da empregada. Certo? Mas ele vai ter que recolher primeiro para depois descontar. Mesmo porque o e-social, ele é pago dia 7 de cada mês, independente de ser esse dia 7 quinto dia ou não, do mês, certo? E também tem uma coisa que o empregador tem que ficar muito atento. Se o dia 7 cair num domingo, se o dia 7 cair no sábado, não interessa. Então ele tem que pagar no dia 6. Tem que antecipar aí, né? Se cai na sexta-feira. Então, isso que o empregador tem que tomar muito cuidado, porque depois gera multa. Pois é. Nós estávamos conversando também, antes de começarmos a entrevista, que a questão das férias também tem algumas regrinhas. Aí a senhora lembrou que é muito importante deixar esse recado. Olha, as férias da empregada doméstica é de 30 dias. Isto. Né? E a legislação permite que ela seja fracionada até em 2 vezes. Né? A nova legislação dos demais empregados está prevendo até 3. Pois é. Né? Mas já são em 2 etapas. O que está acontecendo agora? Não está na lei, mas isso faz parte do e-social. O empregador tem que programar as férias da sua empregada. Certíssimo. Ele não pode chegar no dia tal e falar: estou de férias, tá? Você está de férias. Nem a empregada pode chegar e falar: olha, venceu o meu período aquisitivo e eu quero minhas férias agora. Isso tem que ser programado. Por quê? Porque quando você for gerar o e-social, vai ser antecipado o salário das férias. Certo, como acontece com o trabalhador normal, né? Isso. Não acontecia com o empregado doméstico. O empregado doméstico saía de férias, recebia o salário do mês vencido, mais 1/3, gozava as férias, retomava ao trabalho e recebia o seu salário normalmente. Certo. Hoje não. Hoje vai ser antecipado. Aí o que acontece com essa antecipação? Junta o salário do mês de vencido, o antecipado e mais 1/3. Incide imposto de renda. É verdade. Está havendo incidência do imposto de renda, porque o imposto de renda é isento até R$ 1.903. Você tendo um patamar de 1.000 e pouco de salário,
mas o do outro mês já passou. Pois é. Mais um terço aí, né? E está havendo incidência. Então, tanto o empregador como a empregada devem sentar e conversar, programar Isto. as férias, lançar essa programação no e-social, para poder, então, às vezes até não pesar tanto dividindo até as férias, certo. né? E não pesar tanto imposto. Nem para um e nem para outro, né? Isso. Essa é uma questão realmente que a gente queria conversar com a senhora, porque a profissão, não me dizer que foi na informalidade, mas essa relação de confiança com o contratante, ela é muito íntima, né? Porque a pessoa está na casa dela, de quem contrata. Por conta disso, a senhora acha que muitos abusos aconteceram, algumas perdas também de direitos, mas como é que isso está hoje? Até por conta da regulamentação da profissão, os dois lados tiveram que entender como é que isso funciona, né? Essa informalidade, ela existe, acontece, mas é uma relação profissional acima de tudo. Com certeza. Apesar de ser uma relação profissional, é uma relação mista, híbrida. Ela é profissional e familiar. Porque a empregada doméstica começa com a habitualidade do trabalho e a confiança que você vai depositando nela, né? Ela acaba a fazer parte da sua família. É verdade. Ela é parte da sua família. Não é um ente de ligação sanguínea, mas é um ente de ligação de estima e apreço. Até porque, dona Ângela, tem profissionais que, por exemplo, acompanham a vida dos filhos de quem os contrata, até com muito mais presença e, assim, acaba sendo uma segunda mãe, vamos assim dizer, não é verdade? Não tenha dúvida quanto a isso, que nós conhecemos e sabemos de muitas pessoas, e inclusive personalidades, né? Que tem essa segunda mãe, né? Que tem essa segunda mãe. E a empregada doméstica é o nosso braço, é o nosso terceiro braço, né? Então, porque nós não temos condições de fazer tudo ao mesmo tempo, trabalhar, gerar renda e ainda administrar bem a nossa casa. Então, a empregada doméstica é o nosso terceiro braço, né? Então, essa relação, ela se tornou muito íntima, né? E o que aconteceu? Em função desta profissão não ter sido regulamentada, lá atrás, mas muito lá atrás, né? Ela adveio, a base dela é a escravidão, né? A base do início da profissão vem da escravidão. Quando ela acabou a escravidão, que as pessoas começaram manteve aqueles trabalhadores na sua casa, e depois, com a evolução, as pessoas tiveram que sair de casa para trabalhar, né? Essa pessoa sempre esteve ao lado. Só que não tinham acesso à escola, e por serem pessoas que não tinham estudo, muitas não sabiam nem ler nem escrever, elas ficavam realmente à mercê dos seus empregadores, que por muitas vezes continuaram a ver aquelas pessoas como escravos. Não mudaram o seu olhar. Então, por muito tempo, essa categoria, ela foi realmente, era uma categoria de baixa mesmo. Era mão de obra de segunda categoria. O que hoje não. Certo. Agora está regulamentado. Hoje não. Hoje, volto a repetir, para existir um bom médico, uma boa médica, para ser um médico dedicado, para cumprir os seus compromissos, um bom engenheiro, um bom professor, enfim,
um bom profissional, você tem que ter uma boa empregada dentro de casa para você poder ter essa liberdade de exercer a sua profissão sem medo. Pois é, isso é fato mesmo, é comprovadíssimo na vida das famílias. Doutora Ângela, para a gente chegar aqui ao final, passa muito rápido o nosso bate-papo, né? Para a gente chegar aqui ao final da nossa conversa, a senhora tem acompanhado essas mudanças, tanto na Previdência quanto nas leis trabalhistas que estão aí propostas pelo governo federal, como a senhora bem lembrou, inclusive hoje no Congresso, né? Os deputados já aprovaram a primeira parte, agora vai para o Senado. Como é que isso impacta a categoria das domésticas e como é que a senhora avalia essas mudanças? Olha, com relação à aposentadoria de uma empregada doméstica, nós temos um buraco negro aí. Nós temos um buraco negro na nossa história, né? Como eu relatei antes, desde essa criação, do reconhecimento da profissão, né? E por falta de direitos concretos, muitas não gostavam de ser registrada, não queriam o registro, porque se sentiam humilhadas. Até muitas vezes diziam que não quero que sujar a minha carteira com essa profissão. É verdade. E isso veio se arrastando até pouco tempo. Até o final do século passado, né? Nós ouvíamos muito isso. Por que o senhor não registrou a sua empregada? Porque ela não queria. Ela não queria recolher para o INSS, não queria sujar a carteira. Essa era as respostas, né? As desculpas ou as alegações. E com isso, muitas dessas profissionais vão sofrer com essas mudanças, porque não vão ter o tempo de carteira suficiente para poder se aposentar. Uma das propostas é 49 anos de contribuição. Né? Então, fica uma lacuna aí, né? Para você aposentar com 49 anos, ou você tem que começar um registro com 20. No mínimo, né? No mínimo. 20 para você aposentar com 69, né? Quer dizer, hoje nós temos aí uma empregada doméstica com carteira registrada de 15 anos, né? Com 30 anos, com 45 anos, com 40 anos, né? Então ela vai ter que trabalhar até muito tempo, 79, 80 anos para poder. Então, essa mudança previdenciária vai atingir muito as empregadas domésticas. E essa mudança ela não pode ser aprovada. Nesse patamar. A gente espera, né? E a gente tem sempre dito aqui no nosso jornal que os políticos tenham um pouco de... que saibam o que estejam fazendo. A gente percebe que muitas vezes eles são mais preocupados com questões que diz respeito a eles, né, do que propriamente aos outros trabalhadores. E o brasileiro, assim como eu, como você, como quem está ouvindo a gente, fica à mercê muitas vezes das benesses daquilo que eles imaginam que acham que é bom, não se discute. Esse é um detalhe que a senhora está colocando de uma categoria. Quando a gente fala que devia discutir, é nesse ponto, né? Não dá para você jogar uma regra para todos, tem que discutir muito sério isso, e aí quem acaba sendo penalizado são categorias como, por exemplo, essa das empregadas domésticas, não é mesmo? Com certeza. Minha modesta opinião, eu acho que a previdência deveria ser dividida. Previdência privada e previdência pública. Aí sim, estabelece as regras. Porque hoje quem sustenta a previdência na sua totalidade, é a iniciativa privada. Dona Ângela, muito obrigado por sua visita aqui com a gente, conversar, esclarecer. Esse é um assunto que tem várias nuances e ainda precisa ter mais, talvez, detalhes. A gente vai voltar a falar sobre isso em outros momentos, mas eu agradeço imensamente a senhora. Um bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente. Fica o seu bom dia também aos nossos ouvintes. Muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade, e sempre que precisar eu estou à disposição.
e para trazer todos os esclarecimentos, né? Quero desejar a todos um bom dia de trabalho e parabéns pelo seu dia, empregada doméstica.